Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser, Restaura o meu ser para o teu louvor. Graça da parte do nosso Deus seja conosco aqui hoje. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Hoje amanheceu um sol tão bonito, um dia tão claro. Essa semana que começa, nós vamos iniciar a estação chamada inverno, época predominantemente fria. E o Senhor, com isso, renova toda a terra, por conta da sua bondade, do seu cuidado conosco. Nós estamos aqui para bendizer esse Deus que criou o sol, que fez o mar, que colocou o som nos pássaros tão distintos e colocou em nós do seu Espírito. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Vamos nos apresentar a Ele por meio de Jesus e permanecer na sombra do Onipotente também por meio de Jesus, tá bom? O teu Espírito que habita em nós reuniu esta gente aqui. E o objetivo desta reunião é cultuar a bendita pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado. Obrigado pela noite de descanso que o Senhor nos deu. O que o Senhor falou e como falou conosco durante o sono. Como nos protegeu. Como se revelou a nós enquanto dormíamos. Muito obrigado. E agora pedimos que o Senhor se revele a nós também neste culto, nos hinos, na comunhão, nas orações, na palavra que será pregada, que todos os movimentos não somente alimente o teu povo, mas glorifique o teu nome. Abençoe, ó Deus, este ajuntamento, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Dois recadinhos bem rápidos. O primeiro deles é: tomem muito cuidado com o WhatsApp. Muito cuidado. Muito cuidado. Não informem seu CPF por meio dele. Guarde-se de dar informações de natureza pessoal. E quando um amigo seu, ou um parente muito próximo, pedir que você deposite certa quantia, espere um pouco. Alguns telefones de gente querida nossa
estão sendo clonados. Não sei como, mas estão sendo clonados. E as pessoas estão entrando nos nossos contatos como se fôssemos nós e estão pedindo dinheiro para as pessoas. Essa semana isso aconteceu com uma pessoa muito querida da gente aqui. E ela está entrando no contato e pedindo dinheiro. Ah, Vinícius, eu estou precisando de R$500 para resolver um problema aqui rápido, você pode depositar? Como é que o Vinícius vai negar isso para um irmão em Cristo? Mas por conta da maldade do sistema, nós estamos pedindo a você que espere um pouco. Espere um pouco. Dê um jeito de ligar para uma pessoa próxima de quem está pedindo esse dinheiro. Aí você vai verificar que não é ela que está pedindo. Tá bom? Só esse cuidado especial. Não se precipite em responder, em reagir. Tome cuidado. Tá bom? Outro aviso. Ontem a mesa administrativa esteve reunida e nós percebemos a necessidade de algumas mudanças necessárias e até naturais. A tesouraria está agora na mão do Fábio Veríssimo. O Ralph, nosso irmão, a quem nós agradecemos esse tempo que serviu na tesouraria, por motivos pessoais, ele está pedindo afastamento. Razões pessoais e sérias e amorosas, e nós entendemos isso, e nós estamos agora, houve uma eleição ontem, e o Fábio hoje está assumindo a tesouraria da igreja. Conto com as orações dos irmãos, a discrição dos irmãos acerca de tudo isso. Cubra esses irmãos com oração, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Vamos cantar um cântico 552. Em seguida, o Rodrigo terá a oportunidade para nos levar à oração, falando ao nosso coração sobre a Coreia do Norte. Aqueles que puderem se colocar de pé. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Tá? Bom dia, igreja. Nós vamos ter uma participação pequena de uma família da igreja. Eu peço que prestem bem atenção, tá? Para depois a gente refletir sobre a causa dos cristãos perseguidos.
Meus irmãos, esta é uma estratégia que o governo norte-coreano usa, colocando intriga nas famílias e fazendo os próprios filhos pequenos espiões, colocando a vida dos pais em risco. Tá? Eu fiz questão de fazer essa pequena encenação para que a gente possa refletir. Não ocorre aqui no Brasil, né? Por graça de Deus, nós vivemos apenas uma intolerância religiosa há pouco tempo, né? Que perdeu espaço no nosso país, mas não significa que não possa ocorrer. E independente de não ocorrer, os norte-coreanos são nossos irmãos em Cristo, tá? Presta atenção agora, um pequeno vídeo com um testemunho de uma irmã que conseguiu sair de lá. Os norte-coreanos diziam: os cristãos são as piores criaturas. Proferir a palavra Jesus era uma sentença de morte. Rei-yu, cristã perseguida norte-coreana. Quando criança, algo que você ouve com frequência é: a Coreia do Norte é o país mais feliz para se viver. Como eles não estão expostos à mídia internacional, eles acham que o que ouvem é verdade. Me lembro da minha mãe preparando o café da manhã enquanto orava na cozinha. Naquela época, eu não conseguia entender o que ela estava sussurrando. Hoje, entendo que minha mãe tinha medo de contar sobre Jesus Cristo, porque colocaria todo mundo em risco. Então, ela faleceu sem ter a chance de nos contar sobre ele. Na Coreia do Norte, todo mundo é submetido a uma lavagem cerebral para ser vigilante um do outro, até mesmo do cônjuge ou dos próprios filhos. Os norte-coreanos são aconselhados a denunciar qualquer um que fale sobre coisas que não são ensinadas pelo governo. Quando meu marido escapou da Coreia do Norte em 1996, ele foi para a China. Lá, ele se tornou parte de uma igreja coreana na China. No entanto, um dos diáconos da mesma igreja o delatou a um oficial de segurança pública. E ele foi levado de volta à força para a Coreia do Norte, onde foi preso em um campo de trabalho forçado. A tortura que ele enfrentou foi realmente inimaginável. Mas mesmo em meio a condições precárias, sua única preocupação era com aqueles que não conheciam Jesus Cristo. E enquanto ele estava lá, Deus o ajudou a construir uma igreja clandestina na prisão. Quando eu e meus filhos visitamos meu marido na prisão, ele nos disse palavras que nos levaram a entregar as nossas vidas a Cristo. E desde então, passamos a orar sinceramente. Depois que ele morreu, fugi da Coreia do Norte e encontrei uma igreja na China. Um dia, lendo a oração do Pai Nosso, eu realmente percebi que Jesus me salvou de todos os pecados. E a primeira frase dessa oração é: Pai Nosso que estás nos céus. Eu fiquei surpresa, porque ela soava familiar para mim. A minha mãe costumava sussurrá-la. Ah, a minha mãe era cristã. Eu percebi naquele momento. Quando fui para a prisão, vi logo de início que há uma cerca bem alta para que ninguém possa escapar. Desacreditada, eu entrei em lágrimas, mas o Senhor me disse: não se preocupe, vou te ajudar. Então, eu pedi uma zona segura e Deus preparou um lugar para mim e me tirou da prisão. Assim como o Rei-yu, milhares de cristãos na Coreia do Norte enfrentam a constante perseguição aos cristãos que acontece no país. Por medo, eles não compartilham a fé e, quando ousam fazer, correm grande risco de ser torturados e até mesmo presos em campos de trabalhos forçados. Mas a nossa oração e apoio ajudam a firmá-los como um só corpo. Quando vou ao exterior para dar testemunhos e encontro irmãos que passaram anos orando pelo nosso país, fico muito grata e sinto que Deus ama verdadeiramente a Coreia do Norte. Envolva sua igreja no DIP 2019.
e continue fortalecendo os irmãos da Igreja Secreta na Coreia do Norte. Irmãos, desde 1970, o Ministério de Portas Abertas monitora os países em que os cristãos são de alguma forma perseguidos. Eles anualmente divulgam uma lista desses países, né, os 50 países com maior perseguição, e desde 2002 a Coreia do Norte ela ocupa o primeiro lugar. Embora recentemente tenha aparecido nos noticiários tratativos, né, mostrando que aparentemente o presidente lá está um pouco mais aberto à política internacional, é pura fachada. Isso não mudou nada a realidade dos nossos irmãos lá. Estima-se que tenham 300 mil cristãos secretos e nos campos de concentração cerca de 50 mil cristãos passando por situações bem difíceis. A irmã pode colocar rapidinho o PowerPoint? Aí tá os países, né? O primeiro vídeo é sobre os países, boa parte deles na janela 1040, tá? Aí depois mostra exatamente onde fica a Coreia do Norte, ali encostada na China, ao sul, né? Para onde muitos irmãos fogem. Todo coreano ele é obrigado a ter uma parede da sua casa exclusivamente com as fotos dos presidentes comunistas que faleceram, né? O Kim Il-sung, que é o primeiro ali, o mais velho, tá? E depois o que sucedeu, né? Filho dele, tá? Na capital, Pyongyang, existe sim uma igreja lá, né? Cristã, porém ela é totalmente regida pelo governo. É uma igreja só de fachada para que o mundo acredite que não há perseguição. Infelizmente, irmãos, é triste dizer, mas Pyongyang ela foi considerada já a Jerusalém do Oriente. No início do século XIX, né, 1907, houve um grande avivamento lá. 1973 foi uma primeira visita do Billy Graham, a primeira foto. 1992 o Billy Graham foi de novo lá. Esse primeiro presidente comunista, ele foi filho de presbiterianos. Então, por conta disso, ele ainda tinha esse, né, ele ficou sabendo que o Billy Graham pregou na Coreia do Norte e o convidou para ir lá também na Coreia do Sul. Porém, a semente do evangelho não prosperou nos demais filhos, né? E hoje a situação está do jeito que está. Eu gostaria de pedir a irmã Laí pudesse vir à frente para a gente fazer uma oração pela Coreia do Norte. Tem ali 4 motivos, né, que os cristãos saibam lidar com essa questão de ter os quadros ali na sala deles. Eles são obrigados a limpar, o governo cede um pano branco, né, para monitorar se está sendo limpado mesmo. Tá? Então, orar para essa questão. Graças a Deus a gente não precisa ter isso aqui no nosso país. Orar também para que, de alguma forma, né, esse ditador Kim Jong-un possa ter um encontro com Cristo. Orar pelos nossos irmãos secretos, né, pela circunstância em que eles estão, que de alguma forma eles possam tocar, porque eles estão presos com presos políticos também. De alguma forma eles possam tocar os demais presos e ganhá-los para Jesus. E pelas mulheres coreanas. Essa senhora que apareceu no vídeo, ela hoje tem 80 anos de idade. Tá? E ela é um instrumento de Deus com as portas abertas para testemunhar e sensibilizar a igreja de Cristo para orar. Por favor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, queremos realmente engrandecer o Teu nome, Te louvar, porque estamos bem constrangidos, Deus, olhando para a nossa vida, o nosso testemunho. E quantas picuinhas fazem com que a gente dê tão mau testemunho para quem está em volta da gente. Família, filhos, marido, vizinhos. Deus, que vergonha. Que o Senhor mova a nossa mente, o nosso coração, para que possamos enxergar o quanto
somos livres por causa do Senhor, o quanto somos abençoados, o quanto somos não merecedores de nada, e como o Senhor tem cuidado, tem abençoado, tem protegido nós e nossos filhos e nossas famílias, Deus. Muito obrigada. Não temos ideia, não conseguimos nem imaginar que nossos irmãos têm passado lá na Coreia e em tantos outros países, Senhor. Mas clamamos por misericórdia, que o Senhor nos leve a sermos mais gratos, e com isso o Senhor constranja o nosso coração a estarmos rogando por quem realmente é perseguido, por quem de verdade, verdadeira, é perseguido, Deus. Para quem de verdade, verdadeira, sofre com pessoas que se dizem irmãos, até mesmo em grupos, que de verdade possamos ter noção de que somos família abençoada pelo Senhor, como igreja, que a nossa igreja possa mudar os relacionamentos entre irmãos, Deus. E colocamos diante do Senhor aqueles nossos irmãos. Que bom que o Senhor sabe o que é dor e o que é padecer. Que bom que o Senhor sabe e conhece a mente, o coração, o corpo, as dores de cada um. Deus, que o Senhor possa, por instrumento teu mesmo, através do teu Espírito, fortalecer a mente, a vontade, o coração daqueles que têm se reunido escondido. Que o Senhor abençoe e dê paz para o coração deles enquanto estão juntos. Que o Senhor também possa estar abençoando esse presidente, Deus. Parece uma coisa impossível, mas eu sei que o Senhor pode falar na mente e no coração dele. O Senhor pode mudar aquele país, Deus, começando por esse presidente. Que o Senhor possa estar tendo influência nele, e mesmo que ele nem acredite no Senhor, que o Senhor o use para estar louvando ao Senhor mesmo, que o Senhor o use para estar engrandecendo ao Senhor, que o Senhor o use de maneira extraordinária, fortalecendo assim a fé dos nossos irmãos lá, Deus. Senhor Deus, eu oro por mulheres que são mães, que têm seus filhos e têm tanto medo de falar de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, eu oro por mulheres aqui da nossa igreja, que também nós não temos sempre aproveitado as oportunidades de estarmos ministrando ao coração, à mente dos nossos filhos. Que o Senhor nos abençoe também, como tem abençoado aquelas famílias, Deus. Que o Senhor abençoe aquelas famílias como tem nos abençoado. Que possamos nos constranger de tal maneira que todos os dias, a orarmos pela nossa família, possamos lembrar daquelas famílias. E isso possa fortalecer a nossa fé e também possa estar abençoando aqueles irmãos da Coreia e de tantos outros lugares. Que possamos nos focar de quanto é importante sermos família tua e estarmos cuidando uns dos outros. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, já finalizando a minha participação aqui, as próximas transparências mostram um pouco o que Portas Abertas tem feito. Pode passar mais, irmão? Pelos cristãos perseguidos de todo o mundo. Pode passar mais? Treinamento desses líderes, né, que saem desses países ou que estão lá, tá? Distribuição de alimentos e água. A Coreia do Norte está vivendo uma crise econômica muito forte. E o que nós aqui podemos fazer, né? Orar é dever de todos nós. Para orar a gente precisa conhecer a causa deles, o que eles estão passando, tá? A Portas Abertas disponibilizou algumas fichas que estão ali nas janelas para quem queira receber um exemplar, tá? Tem 3 exemplares ali para quem quiser manusear. Pode estar preenchendo e deixando comigo ao final do culto. Aqui na igreja, a próxima transparência mostra, nós temos um grupo de intercessão,
Acho que já passou, irmão. Por missionários. Nós estamos em 18 só, irmãos. Só 18 membros. Não significa que não haja mais gente orando, mas quanto mais puder, tá? São os missionários da nossa igreja que nós estamos sustentando em oração. Os 20 primeiros que me procurarem para poder participar do grupo, temos um brindezinho, tá bom? Deus abençoe. Por gentileza, abra a sua Bíblia, o Salmo de número 8. Salmo de número 8. Eu vou ler numa paráfrase muito antiga. Eu acho que ela é de 69. E vocês vão acompanhar na revista e atualizada, tá bom? Ó Senhor, nosso Senhor, a majestade e a glória do teu nome enchem completamente a terra e todo o universo. Versículo 2. Tu usaste criancinhas e nenês para demonstrar aos teus inimigos como é grande o teu poder. Assim, tu calastes os que procuram lutar contra ti.
quando admirado olho o céu à noite e os céus que tu criastes com as tuas mãos, quando vejo a lua e as estrelas que lançastes no espaço, fico pensando, afinal, por que Deus foi dar tanta atenção a essa coisa tão pequena que é o homem? Porque ele procura se aproximar de nós. No entanto, o homem é apenas um pouco menor do que Deus. Tu, Senhor, deste ao homem grande glória e grande honra, e deste ao homem o domínio de toda a criação, a autoridade sobre todas as criaturas, o gado e as ovelhas, os animais do campo e da floresta, as aves do céu, os peixes do mar. Sim, tudo vive nos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, a majestade e a glória do teu nome enchem completamente a terra. Amém? É verdade. É verdade. Nós queremos apresentar para a igreja e com a igreja a Deus, pequeno Vinícius. Eu queria que a sua família estivesse aqui conosco. Esse Deus grandioso, gracioso, todo-poderoso, criou todas as coisas pelo exercício da sua palavra. Os céus, o mar, o sol, a lua que ontem estava belíssima e que hoje vai estar belíssima também. Deus criou pelo poder da sua palavra. Quando ele fez o homem, ele colocou todo o cuidado e amor nele. Colocou da sua imagem neste homem. A única obra criada que o Senhor exerce esse amor e cuidado é o ser humano. E ele deu a esse homem o domínio sobre todas as coisas criadas. O homem domina a orca daquele tamanho. O homem tem de Deus esta capacidade. Aqui nos diz que o Senhor fez o homem um pouco menor do que ele e encheu esse homem de honra. O salmista Davi, no Salmo 139, diz que quando Deus fez o homem, ele fez com todo cuidado, tecendo os tecidos e os nervos, e escolheu a cor do cabelo de cada um. Não foi por acaso. Nós queremos agradecer ao Senhor pela sua sabedoria e amor. E hoje apresentar a Ele como sinal de nossa dependência e incompetência e pequenez, o Vinícius. E pedir ao Senhor que ele seja criado aqui, no meio do povo de Deus, onde ele vai aprender que Deus usa as crianças e se manifesta por elas também. Convido a igreja a colocar-se em pé. Nós vamos cantar apenas a primeira estrofe e o coro dos 610, tá bom? Ouço o clamor do bom pastor, pelo deserto assolador, seus cordeirinhos a chamar, muito desejoso de os salvar. Vai buscar, seus cordeirinhos vai buscar, para que os possa abençoar.
Meus irmãos, Vinícius, que o Senhor conferiu a nós para falar do amor de Deus, para revelar o cuidado de Jesus. O desejo do nosso coração e a oração da nossa alma é que ele cresça aqui, no meio do povo de Deus, conhecendo sobre Jesus através de vocês, das aulas da escola dominical, dos cultos infantis, dos cânticos que a gente vai cantar e ele vai ouvir. Vamos orar para que isso aconteça? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, este é o Vinícius. Nós trazemos para o Senhor porque nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa incapacidade. Nós reconhecemos as nossas limitações, mas também reconhecemos o teu amor e poder. Reconhecemos que o Senhor é maravilhoso e que ama crianças. E por conta disso, nós confiamos aos teus cuidados o Vinícius, o seu crescimento, a sua saúde, pedindo ao Senhor que ele cresça no meio do teu povo e que ame o Senhor e ame o teu povo e ame o que o Senhor ama e se aproxime daquilo que o Senhor se aproxima. Que ele seja instrumento, Deus, de alegria para o teu nome e glória para o teu nome e crescimento da igreja. Favoreça, ó Deus querido, os seus pais, as suas avós, acerca de como ensiná-lo e o que é ensiná-lo. Abençoe, ó Deus querido, a comunhão dele com o seu irmão, com seus pais, com toda a família. Abençoe, ó Deus querido, o Vinícius. Nós confiamos aos teus cuidados esta preciosa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Convido aqueles que puderem para se colocar de pé. O primeiro cântico fala que o Senhor reina sobre tudo, reina sobre todos. Ele é o Criador e nos criou, nos formou para essa honra e para essa glória. Então que você peça para Ele vir reinar na sua vida nessa noite, nessa manhã. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre
sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. A próxima música ela é o tema desse mês e é baseado em Jeremias 31:3, que fala que com amor o Senhor nos atraiu. Então, que você descanse nos braços do Senhor, pois só Ele pode te encher do amor e da graça que nos levanta e nos faz caminhar dia após dia. Estou em pé, tu és a razão, mas como agradecer o cuidado de tuas mãos? Se eu cair e te envergonhar, encontrarei em ti um coração perdoador, trazendo as lembranças das coisas que sofri. Mas conheço tua resposta para mim. Te acolherei outra vez, mesmo quando a luta terminar, mesmo quando a luta terminar. Te acolherei outra vez, mesmo quando a dor se acabar, mesmo quando a dor se acabar, te acolherei. O que eu desejo e busco, só encontro em ti. Tudo aquilo que eu tiver, quero apresentar ao seu trono verdadeiro, de graça que é sem fim. Estou no único lugar que apaga essas culpas que estavam sobre mim. Mas conheço a resposta para mim. Te acolherei outra vez, mesmo quando a luta terminar, mesmo quando a luta terminar. Te acolherei outra vez, mesmo quando a dor se acabar, mesmo quando a dor se acabar. Te acolherei. Fui marcado por teu imenso amor, em meus lábios só a gratidão. Como poderei agradecer? Te ofereço meu coração. Me acolherás outra vez, mesmo quando a luta terminar, mesmo quando a luta terminar. Me acolherás outra vez, mesmo quando a dor se acabar, mesmo quando a dor se acabar. Me acolherás. Obrigado, Jesus, por ter me
imenso amor que nos acolheu e nos atraiu para Ti, Senhor. Que dia após dia nós possamos estar junto contigo, Senhor, cumprindo os Teus planos, e que possamos a cada dia estar mais próximos de Ti, Senhor. Que o desejo do nosso coração seja estar contigo e querer ouvir a Sua voz, falar contigo na viração do dia, Senhor. Que esse seja o nosso maior desejo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por tua palavra. Eis aqui o teu povo e pedimos que o Senhor fale conosco. Abra o nosso coração para compreendermos as maravilhas da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, a nossa igreja está participando de um movimento que é mundial, que é o movimento pelo Dia da Igreja Perseguida. Por isso, nós dedicamos boa parte do nosso culto para termos informações sobre a igreja perseguida, especialmente na Coreia, e oramos por eles. E há um movimento mundial de que isso aconteça nesse domingo em várias igrejas de vários países. E esse texto de Atos, capítulo 4, ele é um texto que acontece após uma perseguição. O início, talvez a primeira perseguição após a morte de Cristo. Pedro e João foram no templo em Jerusalém, e ao chegar lá, eles, na porta do templo, encontraram com um homem. E esse homem era coxo, esse homem era impossibilitado, e muitos anos naquela situação pedindo dinheiro na porta do templo. E eles falaram assim: nós não temos dinheiro, prata ou ouro, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou e foi curado. E então todos que estavam no templo ficaram admirados com o que tinha acontecido. E os líderes, então, religiosos dos judeus foram procurar Pedro e João
e dizem: em nome de quem vocês estão fazendo isso? E eles foram presos pelo Sinédrio, que eram os líderes dos judeus, e de fato passaram um tempo lá tendo que explicar a situação, porque eles tinham feito o bem curando o homem. Veja que situação. E então eles foram advertidos a não falar mais no nome de Jesus. E aí começou o primeiro processo de perseguição, que depois iria continuar. Apóstolos seriam mortos, por exemplo, Tiago, um pouco mais para frente, é morto. Nós temos um pouco mais para frente o relato de Estevão sendo apedrejado e morto. Nós temos o Saulo indo no caminho de Damasco para prender os cristãos, só que no meio do caminho ele se depara com Jesus. Jesus aparece a ele e então ele tem um encontro com Jesus e a sua vida é transformada. Então, o contexto de perseguição que acontecia. O verso 23 diz: uma vez soltos, Pedro e João, uma vez soltos, procuraram os irmãos para contar o que tinha acontecido. E eles, ouvindo o relato de como o Senhor tinha agido, curado aquele paralítico, como o Senhor tinha agido, libertado os apóstolos em segurança da prisão ali do cárcere, que eles estavam no Sinédrio, os irmãos se maravilharam e eles fizeram uma oração. Eu quero pensar com os irmãos rapidamente sobre essa oração, porque a maneira como nós oramos demonstra o que nós acreditamos a respeito de Deus. Demonstra aquilo que nós cremos, que nós entendemos a respeito de Deus. A nossa oração demonstra a nossa teologia, irmãos. O que nós oramos demonstra aquilo que nós acreditamos de Deus. Demonstra aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus. Se nós oramos de um jeito, isso quer dizer que nós achamos que Deus é assim, ou que Deus ouve assim. Essa oração demonstra uma boa teologia. E uma boa teologia é fundamental para suportarmos momentos difíceis. Momentos difíceis só podem ser suportados com boa teologia, com conhecimento correto a respeito de quem Deus é. Má teologia vai te fazer sofrer muito mais nos momentos difíceis. Essa oração demonstra uma boa teologia. Olha como eles começam. Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Eles estavam vindo num contexto de perseguição. E eles começam a oração dizendo: Tu, soberano Senhor. Na cabeça dos irmãos ali, eles tinham muito claro que o nosso Deus é o Deus soberano. É o Deus que controla todas as coisas, inclusive a perseguição. Nada foge ao controle do nosso Deus, nem mesmo a perseguição da igreja. Se a igreja está sendo perseguida, é porque Deus, em sua soberania, de maneira sábia, de maneira incompreensível para nós, programou essa perseguição. Nada foge ao controle do nosso Deus. Ele é soberano. Agora, os irmãos estão passando pela perseguição e eles precisam entender de que Deus é o soberano, de que nada acontece fora da vontade de Deus, de que nenhuma perseguição acontece sem que Deus permita isso. Agora, irmãos, nós precisamos pensar por que Deus permite isso. E os irmãos vão falando sobre a perseguição, sobre a soberania de Deus. E olha o que eles vão dizer: o Senhor é o soberano, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Essa é a qualidade daquele que é soberano. Ele tem o controle sobre tudo, porque foi Ele quem fez tudo. Nada acontece nesse mundo
nesse mundo de Deus, sem a vontade dele. Inclusive, ele sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Ele disse em Mateus 10, 29, que não se vendem 2 pardais por um pouco de dinheiro. E eu digo a vocês que nenhum deles cai sem a vontade do Pai. Ele é o Deus que controla todas as coisas, irmãos. Ele é o Deus soberano. O Salmo 115, verso 3 diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Esse é o Deus soberano. Nada o pega de surpresa. Todas as coisas, ele sabe o que vai acontecer, e ele sabe não simplesmente porque ele vê o futuro, ele sabe porque ele programou, ele tem um plano para as nossas vidas. Ele é o Deus soberano, soberano. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim: antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque a Bíblia mostra que o plano de Deus já envolvia Cristo ser crucificado antes que o mundo existisse. Porque Ele é soberano. Nada pega Deus de surpresa. Nem uma perseguição, nem nenhuma situação que acontece em nossas vidas acontece sem a soberania de Deus. Ele não perde o controle. Nunca, nunca, nunca. Os irmãos tinham essa consciência, ainda que passassem por perseguições. E olha só como a soberania de Deus é expressa na oração deles. Eles vão citar o Salmo 2, dizendo: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o ungido do Senhor e contra o Senhor. E eles estão citando uma profecia do Salmo 2. E eles vão dizer, olha só, porque verdadeiramente se levantaram nesta cidade Herodes, Pôncio Pilatos, e os gentios se levantaram, e o povo de Israel se levantou contra o seu ungido, contra Jesus. E olha o verso 28, como expressa a soberania de Deus. Eles se levantaram, eles agiram, eles mataram a Cristo, mas no final, isso aconteceu por quê? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Porque Deus é soberano. Ele é soberano e tudo se encaixa no plano dele. De modo que nós, como seres responsáveis, agimos. E agimos, a nossa ação, ela se encaixa perfeitamente naquilo que Deus já organizou, no seu plano eterno. Porque Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus soberano. E na soberania dele, Ele incluiu a morte do seu Filho, a perseguição a Cristo. E Ele já disse que a igreja será perseguida, irmãos. Eu não sei qual é a tua visão de escatologia, mas nós vemos principalmente no sermão profético de Jesus, Mateus capítulo 24, de que os finais dos tempos serão tempos difíceis. E Jesus vai descrevendo os sinais dos finais dos tempos, e ele diz que no final dos tempos, nações se levantarão contra nações, no final do tempo, o amor esfriará, haverá uma apostasia e haverá um período de perseguição intensa à igreja do Senhor. E esse período será abreviado por conta dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Jesus já nos disse isso. Nós vivemos os finais dos tempos. Paulo, escrevendo a Timóteo a sua segunda carta, diz: os últimos tempos serão difíceis, e todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Isso vai acontecer, e já está acontecendo. Pergunte aos irmãos da Coreia se eles não estão passando uma grande tribulação. Pergunte, explique para eles. Se você for ensinar que um dia vai haver uma grande tribulação, eles vão falar e vão dizer: olha, é isso que a gente está vivendo aqui.
Eu não posso falar que eu sou cristão, porque se eu falar eu morro. Mas Deus é soberano sobre isso, porque o plano dele inclui isso, irmãos. E ele diz em Mateus 5, versículo 11, que bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Ah, como felizes vocês serão quando vos perseguirem, quando vos maltratarem, quando vos injuriarem, quando vos matarem por causa do meu nome. Por quê? Porque assim eles fizeram com os profetas antes de vocês. Hebreus capítulo 11, descrevendo irmãos do passado, ele vai dizer: irmãos, gente que sofreu, foi perseguido, cerrado ao meio, homens pelos quais o mundo não era digno, homens que o mundo não era digno. Mas Deus, na sua soberania, inclui essas coisas. Você está preparado para passar por perseguição por conta da sua fé? Boa teologia é o que nos sustenta e nos dá direção em momentos difíceis. Lembre-se disso. É a visão correta a respeito de Deus. Uma visão correta a respeito da soberania é uma bênção, irmãos. É uma bênção. É o que vai te trazer consolo em momentos difíceis demais. Você crê na soberania de Deus? Você crê que nada foge do controle do Senhor? Creia nisso. Creia nisso. Mas o texto continua. Então a primeira parte expressa a soberania de Deus, que inclui a perseguição a Cristo e ao seu povo, consequentemente, a igreja. Depois, a partir do verso 29, então eles vão fazer um pedido. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças dos líderes religiosos, e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eles fazem um pedido. Em meio à perseguição, eles pedem que o Senhor dê coragem, força, capacidade para anunciarem o Evangelho, apesar da perseguição. Daí tá, irmãos, essa convicção que a boa teologia traz. A boa teologia vai dizer, irmãos, que a nossa vida deve ser dedicada ao reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus, ainda que eu esteja sendo perseguido, ainda que isso cause sofrimento para mim, ainda que isso cause sofrimento para minha família, a pregação do Evangelho não pode parar. Isso é difícil, irmãos, mas é o que a palavra nos diz, nos mostra, porque o plano de Deus é que no final de tudo, o Evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho, e então virá o fim. Leia em casa o sermão profético de Jesus, Mateus capítulo 24, e veja como o anúncio do Evangelho em todo o mundo é um sinal do final dos tempos. Mas o fato é que os irmãos aqui, passando por perseguição, oram para que Deus dê a eles intrepidez, para que a perseguição não cale a mensagem do Evangelho. Eu já ouvi alguns irmãos missionários que vieram de contextos de países perseguidos e eles falam a mesma coisa. Eles falam: não orem para que a perseguição acabe. Não ore para que Deus livre a nossa vida. Ore para que a mensagem do Evangelho seja espalhada. Ore para que nós tenhamos força e intrepidez para anunciar esta mensagem. Isso, irmãos, é o engajamento, é a visão correta a respeito da missão da igreja. É para isso que a igreja existe, para ser testemunha
do Evangelho de Cristo. Atos 1:8 diz que nós recebemos poder do Espírito Santo para ser testemunha. A palavra testemunha é a palavra martirel, de onde vem a palavra martírio. Testemunha até o fim, ainda que isso cause sofrimento para mim. Mas eu preciso anunciar o Evangelho. Os irmãos entenderam isso, os irmãos oraram para que isso acontecesse. Apesar da perseguição, que Deus dê intrepidez para que eles anunciem o Evangelho. E eles saíram da perseguição mais fortalecidos, porque olha como o texto termina, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É assim, uma boa teologia nos sustenta em momentos difíceis e nos dá direção para a vida. Os irmãos orando, após a perseguição, e viriam muitas outras pela frente, entenderam a soberania de Deus, entenderam que precisavam continuar anunciando o Evangelho, apesar da perseguição que era esperada. Não é diferente conosco. Não é diferente. Eu não sei se os irmãos vivem a vida pensando que nós estamos no final. Nós estamos no final. Jesus pode voltar a qualquer momento para buscar o seu povo. Nós não sabemos que tipo de perseguição virá à igreja, que tipo de perseguição poderemos sofrer, mas a Bíblia mostra que os finais dos tempos serão tempos difíceis. Então nós precisamos ter uma boa teologia, uma visão correta a respeito de Deus, uma visão correta a respeito da nossa missão. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem dado intrepidez ao teu povo durante tantas eras da história. E homens, mulheres, crianças sofreram muito por causa do teu santo nome, mas anunciaram o Evangelho. O Evangelho tem se espalhado por todo o mundo. O Evangelho chegou até nós aqui na América do Sul, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que aqui mesmo nesta cidade houve perseguição quando construíram nossa igreja, mas o Senhor deu perseverança para os irmãos e hoje nós estamos aqui como fruto disso. Muito obrigado. Nos dê, Pai, cada vez mais convicção da tua soberania e convicção do nosso chamado. Que estejamos prontos a sofrer por Cristo. Que estejamos prontos, Deus. Que oremos pelos países perseguidos e mais do que isso, que o Senhor desperte os nossos corações para nos envolver. Quem sabe, Senhor, nos chamar para ir, para pregar o Evangelho nesses lugares. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns hinos nós cantamos com grande alegria e outros devem ser cantados chorando. Eu queria convidá-los para colocar-se em pé e cantar um hino chorando. 456. É um hino para se cantar chorando, tá? Veja o que está escrito nele e as verdades dele. Vamos cantar esse cântico com contrição. Eis os milhões em trevas tão medonhas, jazem perdidos sem o Salvador. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Tudo
depois anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo mundo, crentes em Cristo, sempre avante andar, e na peleja, unindo as vossas forças, da escravidão os povos libertar. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, por nos salvar da maldição eterna, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, por todos sempre glória te darão. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Milhões se perdem. Não há como nos alegrar, mas há uma esperança do Senhor que, ao nos enviar, Ele disse que estaria conosco todos os dias e que é do interesse dele salvar esse povo todo. É do plano e propósito dele salvar essa gente. E nós somos os instrumentos que ele vai usar. Isso causa em nós expectativa de coisas boas, de ser instrumento de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso, eu quero, junto com os meus irmãos, pedir ao Senhor que perdoe-nos pelo tempo que nós perdemos com coisas não importantes e às vezes até inúteis. Perdoe-nos pela nossa omissão na tarefa de ir e falar de Jesus, ou viver esta realidade do reino do Senhor aqui. Nós erramos, nós falhamos. A tua palavra nos levou a essa consciência, e este hino nos desperta a esta realidade. Pedimos que o Senhor nos perdoe e nos use como instrumento, ó Deus, em tuas mãos, para que o nosso vizinho conheça o Senhor, para que o nosso cônjuge conheça o Senhor, para que os nossos filhos conheçam o Senhor, para que os nossos colegas conheçam o Senhor. Nisso o teu nome será glorificado. Pedimos esta graça para todo o teu povo aqui, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado.
Amém. A igreja diz: Amém. Maranata. Colocai-vos em pé, meus irmãos. E enquanto ele não vem, nós estamos a serviço dele, porque somos os seus embaixadores. Essa terra não é nossa. Já fomos daqui, mas hoje não. Vivemos aqui apenas, com a expectativa de ir para lá, quando nós o veremos como ele é. Amém? Pastor José Carlos, vem cá orar, encerrando assim este culto, pedindo ao Senhor que sejamos mesmo instrumentos dele, até ele vir ou voltar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor agradecido por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou nesta manhã, por abrir os nossos olhos para entendermos a realidade de nossos irmãos ali na Coreia do Norte, que padecem por perseguição, mas não negam o nome do Senhor. Sabemos que a tua igreja, ó Pai, tem crescido ali, tem sido fortalecida pelo Senhor. Ninguém sabe ao certo a quantidade de cristãos que existem ali, mas nós sabemos que o Senhor tem agido naquele país e nós o louvamos por isso. Pedimos que o Senhor fortaleça os nossos irmãos, que eles possam continuar, ó Pai, vivendo para o Senhor, apesar dos sofrimentos que têm padecidos naquele local. Louvamos ao Senhor pela tua palavra ministrada ao nosso coração nesta manhã, que nós como igreja tenhamos a visão correta do Senhor, correta de quem somos e também possamos realizar a nossa tarefa aqui, dia após dia, com intrepidez, com ousadia, com coragem, porque muitas pessoas ainda não conhecem o Senhor e nós que temos a tua palavra, temos o privilégio de levá-la adiante. Nos fortaleça e nos dê a condição necessária para seguir adiante, glorificando e bendizendo o teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. O Senhor nosso Deus te cure e te sustente. O Senhor nosso Deus direcione os teus passos e te fortaleça. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e eterna misericórdia de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui, com o teu povo na Coreia do Norte, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos.